Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui como sempre, né, após os jogos, para fazer um comentário do que aconteceu ontem, o Bahia jogando na Fonte Nova, vencendo por 5-0 a equipe do Itabuna, e o Vitória, mais uma vez, viajando e não consegue vencer dentro do Campeonato Baiano. Terceiro jogo consecutivo, né, 2 derrotas e um empate dentro do Campeonato Baiano, com mais um jogo do Campeonato do Nordeste, onde o Vitória também viajou até Piauí e terminou lá empatando com a equipe do Altos. Ontem na Fonte Nova, o Bahia, sem ser aquele Bahia, né, com muita intensidade, muita dinâmica, venceu com muita facilidade a equipe do Itabuna por 5-0 e poderia ter vencido por muito mais. O que a gente sente de diferente, a pergunta do torcedor é essa: dito, por que o Bahia não empolgou ontem do jeito que estava empolgando em outros jogos, sobretudo no primeiro tempo? A pergunta é fácil de responder. O técnico Rogério Ceni só colocou 2 titulares no jogo de ontem. E outro fato, ele mudou a postura tática. Por que o Bahia vinha empolgando e jogando muito bem, com muita dinâmica, muita velocidade? Bom, quando você tem vários jogadores com muita qualidade técnica no meio de campo, facilita muito. Quando você tira o homem de referência do ataque, o centroavante, né, e vem com esses homens do meio de campo, que tem a velocidade, né? Tem que ser assim, tem que ter dinâmica, tem que ter velocidade, não pode ser o meio-campista de toquinho curto, lento, não pode. Tem que ser jogadores de dinâmica. E ontem o Bahia tirou isso, né? Tirou essa dinâmica e colocou 3 atacantes. Então o que foi que ele fez? Colocou o Ademir aberto na direita e botou Ratão um pouco mais para o lado esquerdo e Everaldo centralizado no meio. Fica muito fácil para a zaga. Um time que vem jogar fora de casa e vem como Itabuna veio com 2 linhas de 4, deixando para lá o ataque. Veio só para se defender e se aparecesse uma bola lá na frente, faria o gol. Foi o que Itabuna fez ontem. Só que o Bahia não conseguiu achar o time da partida, né? Não conseguiu achar o tempo certo da enfiada de bola, né? E quando essa bola aparecia, essa jogada aparecia, o Bahia não finalizava bem. Foi assim praticamente o primeiro tempo inteiro do Bahia. Chances foram criadas, poucas, mas foram criadas. Com dificuldade, mas o Bahia conseguiu criar. Então você vê que o Caio Alexandre já não consegue jogar da maneira quando ele tem o Cauli, o Tassiano e o Everton Ribeiro ao lado. O Jean Lucas muito disposto, porque o Jean Lucas é aquele cara que procura também a área do adversário o tempo inteiro. Também não achou muito espaço, porque tinha um bloqueio dos 3 atacantes à frente, né? Os laterais não passaram tanto no jogo de ontem, apesar do Cicinho ter feito uma boa partida, e o Rian também. Talvez tenha sido a melhor partida do Rian com a camisa do Bahia. Jogou muito bem o lateral esquerdo. Então, assim, essas pequenas coisas dentro do futebol acabam influenciando. Você já não tem o time titular, né? E ainda muda a postura tática. No segundo tempo, o time do Bahia veio mais, né, disposto. O Rogério conversou com os atletas, deu mais profundidade à equipe. E aí, com as modificações, o Bahia foi crescendo, é claro. Aí você coloca Cauli, você coloca Tassiano, Biel, aí ganha mobilidade, ganha rapidez, que era o que o Bahia precisava para furar o bloqueio e quebrar aquelas linhas da equipe do Itabuna. Apesar também do Iago Felipe ter jogado muito bem, ter feito uma partida muito boa. Aliás, o Iago Felipe, esse ano 2024, a gente não tem o que falar do Iago, né? Me parece que ele sentiu, com esses 2 jogadores que chegaram, que são da posição dele, o Caio Alexandre e o Jean Lucas, e ele tem mostrado para o Rogério Ceni que ele é uma ótima opção do banco de reservas. Ele dá essa opção e o jogador fez uma grande partida. Então, com a entrada desses jogadores, Cauli terminou fazendo o gol dele, né? Com muita dificuldade, a bola estava até nas mãos do goleiro, o goleiro errou ali na defesa e a bola terminou passando. Depois teve mais 2 chances, o Cauli acertou em cima do goleiro, mas é assim mesmo, né? Tirar a ansiedade para tentar fazer os gols. Veja que o Bahia deu 5-0, meteu 3 bolas na trave e o goleiro de Itabuna terminou sendo um dos melhores da equipe de Itabuna. Então o Bahia, a cada dia que passa, o técnico Rogério Ceni acrescenta. Por quê? Porque ele dá opção a outros jogadores. Ele dá minutagem. Por exemplo, o garoto Sidney entrou e fez um papel de líbero, como terceiro zagueiro ali, né? Orquestrando tudo de trás para frente, quando o Bahia precisava fazer os gols, né? Então ele começava a distribuir bola, lado direito, lado esquerdo, centralizado. Então é mais uma opção que tem o técnico Rogério Ceni. Então o Bahia ontem venceu mais uma, venceu muito bem, não tomou gol ainda no Campeonato Baiano,
com esse time do técnico Rogério Ceni, depois que voltou lá de Manchester. Tomou um gol contra o Sport de Recife, mas no Campeonato Baiano não tomou gol e é o melhor ataque da competição. Sobre o Vitória, inclusive eu fiz esse jogo, né, eu comentei esse jogo para Itapuã FM. O Vitória mais uma vez jogou fora de casa. Me desculpe, viu, gente, eu fiz o jogo do Bahia. É porque eu assisti o jogo, é como se você estivesse fazendo, né? Eu estava assistindo e acompanhando ao jogo do Vitória o tempo inteiro. E aí, como depois no Fogo Cruzado, o Márcio Martins me perguntou sobre o jogo do Vitória, é como se você estivesse fazendo. Mas eu acompanhei e assisti todo o jogo do Vitória, até porque eu preciso fazer esse comentário no dia após. O Vitória tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que o elenco do Vitória é um elenco frágil, tá? Um elenco sem jogadores do meio de campo, a gente não pode dizer que é um elenco bom. O Vitória não tem jogadores do meio de campo. Me parece que o Vitória tem um jogador que pode fazer esse papel de meio atacante, que é onde a gente acha que o Vitória precisa, já que o Condé gosta e não vai abrir mão de jogar de 3 atacantes. Ele tem o Fábio Soares, mas é um jogador jovem, parece que ele não confia no atleta, que é o jogador da base. Esse jogador entrou contra o Jequié e me agradou muito, jogando do meio atacante, quebrando linhas, driblando, chegando na frente, chutando bola no gol. Mas o técnico parece que ele prefere os jogadores mais experientes. De uma vez por todas, não dá para ver Mateuzinho jogando como meia. Gente, eu não estou dizendo que Mateuzinho é um jogador ruim. Eu estou dizendo que Mateuzinho não pode jogar numa função de criador de jogadas, de um cara que orquestra o meio de campo, para que essa bola chegue com qualidade no ataque. O Vitória tem os laterais que também não são de mobilidade, não são jogadores modernos, tá? Ontem o PK até apareceu para o jogo, tentando fazer cruzamentos, mas é o jogo do Vitória, de pegar a bola nas laterais e cruzar para a área. Gente, é complicado, é difícil você fazer um gol em bolas alçadas o tempo inteiro. O adversário se prepara para isso, posta os zagueiros, e os zagueiros só tirando bola da área o tempo inteiro. Não pode, as jogadas têm que ser criadas. A cada dia que passa, é muito mais difícil você furar bloqueio do adversário. Porque eles colocam, quando vão jogar contra time grandes, 2 linhas de 4 jogadores, e para você furar isso, tem que ter jogo, tem que ter trabalho, intensidade, dinâmica, 1-2 o tempo todo, né? E se não tiver essa rapidez, não vai furar bloqueio do adversário. Então foi isso que nós vimos do Vitória mais uma vez no campeonato. Não fez um bom jogo. Além desse elenco limitado, né, que eu acabei de falar do Vitória, a parte tática não agrada, sinceramente não agrada. Os torcedores estão ficando revoltados, porque é um samba de uma nota só. Só tem aquele jeito de jogar, não tem o plano B, não muda. A bola sempre é tocada dos zagueiros no chutão para frente, né? Ou senão essa bola que é tocada para as laterais para cruzar na área, e às vezes tem 4 contra 1, 5 contra 1, fica muito difícil fazer gol assim. Na parte de trás, não. Na parte defensiva, o Vitória está muito bem. Camutanga jogando bem, Wagner Leonardo, um leão, um gigante no jogo de ontem. Os 2 laterais fazendo seu papel ali, né, tranquilamente. Mas do meio para frente, você esperar que o William Oliveira e que o Dudu sejam jogadores de criação, aí sinceramente não dá. E olha, detalhe, o campo ontem não tem o que reclamar. O campo estava bom, não tinha nenhum problema, dificuldade no campo. O técnico Condé disse que quando voltar a jogar no Barradão, aí o Vitória vai voltar a jogar bem. Eu acho que não pode pensar desse jeito, né? Você joga num campeonato onde poucos campos são bons, você tem que se adaptar para isso, tem que botar a bola no chão, porque realmente o Vitória é um time grande, vai disputar a primeira divisão, por isso que está sendo muito cobrado, e não pode ser um time de uma nota só, tem que criar novas possibilidades, e a diretoria tem que enxergar. O Vitória precisa ir para o Campeonato Brasileiro pelo menos de mais 3 meias, para que o Vitória possa fazer com competitividade essa competição. Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Vamos lá para o Carnaval com muita paz, tá bom? Grande abraço.